Talvez seja esse o objetivo do Lula, inclusive. Lançar uma candidatura para Janja em algum estado ou alguma coisa do tipo. Porque não faz sentido nenhum uma mulher que não tem cargo institucional decidir sobre tantas coisas no governo. Estado. Não. Muito bem. No sábado, o presidente Lula Lelé indicou a advogada Verônica Abdala Sterman para o cargo de ministra do Superior Tribunal Militar, o STM. Caso seja aprovada depois da sabatina no Senado. É uma prova de TCC. Prova de TCC de faculdade de Direito vagabunda pendurada na avaliação do MEC é mais séria que sabatina do Senado, para cargo de ministro. Verônica assume uma cadeira destinada à advocacia, que será aberta em abril com a aposentadoria do ministro José Coelho Ferreira. Ela será apenas a segunda mulher em toda a história no STM. O nome de Verônica Sterman era defendido por Chancha e pela nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Vale lembrar que Verônica defendeu Gleisi e o ex-marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, em caso da Operação Lava Jato. Aí eu não entendo. Por que ela vai para o Superior Tribunal Militar? Porque ela já defendeu o canhão? Não, é a única correlação que vejo. Tem que ter alguma ligação. É a única, de ter sido advogada do canhão. Foi advogada. Porque fora isso, eu imagino que é alguém que lida com as questões do Código Militar e coisas e tal. Por isso existe um tribunal especializado. Porque tem pessoas especializadas no assunto. Agora, foi advogado do canhão. E ainda teve o apoio da Janja, hein? Teve o apoio da Janja. E por falar em Janja, tá na hora, cocoricó, tá na hora, tá. A primeira-dama Janja discursou e chorou ao lado de Lula na última sexta-feira. Ela chorou de amor, de que ela chorou, de que ela chorou. A Janja chorou durante um evento do MST em Minas Gerais, ao falar sobre o Dia das Mulheres. Janja afirmou que não sente medo e nem vergonha, mas sim coragem. Ah, não, você põe sonora da Janja, Alemão? Põe aí, vai, roda aí. Tá muito difícil para nós mulheres. Cotidianamente sermos mortas, violentadas, ter nosso corpo exposto. Então, eu acho que amanhã é o dia de lembrar todas as companheiras que tombaram, e a gente sabe que tem muitas companheiras aqui do movimento, dos movimentos que estão aqui, que tombaram, então é o dia de homenageá-las, e também um dia de luta para que nós mulheres consigamos tocar a nossa vida com segurança, com tranquilidade. E eu queria agradecer o carinho que eu fui recebida hoje aqui por algumas companheiras. É um carinho que só me faz seguir de cabeça levantada. Eu não tenho medo, eu não tenho vergonha, eu só tenho coragem. E a coragem é vocês, mulheres, hoje aqui, as mulheres que me abraçam todos os dias. E hoje eu queria dividir com vocês isso, a coragem de seguir lutando por um Brasil e por um mundo mais justo, solidário, igualitário para todas e para todos. Escuta, qual que é o nome da... Não, que minha senhora, que a senhora tem coragem, a gente já sabe, né, minha senhora? Minha senhora, você não precisa falar o óbvio. Que ela não tem A vergonha. senhora é corajosa, minha senhora. Como é que chama aquele apresentador? Rodrigo Faro. Ela aprendeu a chorar com o Rodrigo Faro? Oh, Deus! Dudu! Aí depois de Abrido, depois de Cidadões, depois de Faraona, ela vem com o que agora? Samos. Nós somos. Aí ela fala assim, em pleno carnaval, ela vem achar ruim que as mulheres têm corpo exposto.
Como se não fossem as Conta pra próprias mim. mulheres que estivessem Não. expondo os corpos. As mulheres com os corpos, o nosso corpo exposto. Nosso corpo- Ainda bem que é das mulheres do carnaval. Nosso corpo sendo exposto. Não, ou o seja, duro é por assim. terceiros. E por que ela não acha ruim de expor os corpos em vestes cafonas? Porque isso é. Que tem que ter coragem. A gente sabe que a senhora é corajosa. As roupas cafona que ela me compra com nosso dinheiro, hein? E a gente nem sabe quanto é, porque ninguém conta quanto é. Que mais aqui? Continuando ainda, tá? Segundo informações do meu querido amigo Cláudio Dantas, a injeção inédita de recursos na Organização de Estados Ibero-Americanos tem influência direta dela, Janja, a corajosa, que poucos meses após a posse, ou possessão seria, de Lula, esteve em Madrid, na sede da OEI. Na ocasião, a primeira-dama foi convidada para coordenar a rede ibero-americana para a inclusão e igualdade. Desde então, a organização já assinou contratos sem licitações que somam quase 600 milhões de reais. Inclusive, o secretário-geral da OEI, o espanhol Mariano Rabonero, foi quem organizou o evento G20 Social, que reuniu artistas e militantes no Rio de Janeiro. Lá, aquele evento que a Janja fez na zona, sabe, na zona portuária do Rio de Janeiro, também conhecido como Janja Palusa, que foi ali na zona portuária. E aí? É a farra com Com dinheiro bom da público, Janja, hein? como sempre, Corajosa. né? Ela é corajosa, ela realmente não tem vergonha Guerreira. nenhuma na cara dela. Guerreira, ela disse cafona. bem. O que eu falo mesmo? Marmota. Marmota de Minas Sirigaita. Gerais, viu, gente? Então, é a farra com dinheiro público. Ela segue aí sendo uma pessoa, uma figura Cafona. que é protagonista aí em alguns cafona. momentos, cafona e marmota, na malversação, né, do dinheiro público. E da língua portuguesa. E da língua portuguesa, E principalmente. também das regras de etiqueta e de Agora, vestuário. Eu queria chamar a atenção que eles estão ali num evento, né, que o painel atrás está dizendo reforma agrária e mais alimentos. Então aí você vê, essa fala também da Janja, a gente viu ela direto da zona rural, não Da foi? zona Sim, rural, tá, exato. certo. E ali colocando a reforma agrária e mais alimentos, isso é muito simbólico, porque no momento em que nós temos no A país valorização do ovo. um problema de alimentos caros, né? O ovo virou aí um artigo de luxo, o Por que café será? virou um artigo de luxo. Aí ele vem, ali tem uma mensagem subliminar, né? Como se a reforma agrária fosse resolver o problema dos alimentos. A reforma agrária, se o PT quisesse ter feito a reforma agrária, já tinha feito. Né? O movimento Sem Terra virou uma bandeira política que é usada só Mas já no contexto fizeram, político. a Gleisi Hoffmann fez aquele monte de plástica, reformaram a gralha inteirinha. Mas virou uma bandeira, porque uma reforma agrária, gente, não é tão complicado assim. Você identifica quais são as terras improdutivas no país e 10 anos, uma década é mais do que suficiente para fazer uma reforma agrária e resolver esse problema. Eles não querem resolver problema de reforma agrária. Isso é uma bandeira política que serve para esses movimentos ficarem sempre aí fazendo essas confusões, ser sempre uma pauta, né? O alimento está caro. O problema não é econômico, o problema não é a inflação, o problema não é a falta de responsabilidade fiscal e a incompetência completa do ponto de vista da condução da economia desse governo. O problema é a reforma agrária. Então é um discurso eterno. Esse movimento já fez 40 anos de existência e não se resolveu esse problema da reforma agrária até hoje. Eles não querem resolver, eles não vão resolver. Isso é uma bandeira política que vai ficar eternamente aí, servindo para angariar votos da população mais carente. Porque a população pobre, o próprio Lula disse isso, quando começa a ganhar um pouquinho melhor, ou ter acesso a um pouquinho mais de conhecimento, para de votar no PT. Tem um corno aqui, DSL. Pavinato é muito chato, interrompe a todo instante. Põe na Globo News, corno, não me enche o saco. Com a palavra aos demais. Fala o que depois disso? A verdade é, a Ana tem muita razão nisso. É o que a gente chama na política de retroalimentação de poder.
eles ficam se retroalimentando. Pelo retro. Eles ficam se alimentando pelo retro. Eles fazem isso. Esquerdista gosta disso. Eles ficam se retroalimentando com essas pautas que não resolvem nunca. Veja, se você fizer um cálculo do PT no poder, desde Lula a Dilma, foram 14 anos, porque Dilma foi interrompida ali na metade do mandato. E agora já temos mais 2. Já tem mais 2, ou seja, então já tem 16, vai para 18 anos e nunca se resolve esse problema. Não tem jeito, a gente vai lembrar da gestão do presidente Bolsonaro, que deu título de propriedade. É isso aí. Deu título de propriedade para as mulheres, inclusive, porque o homem poderia pegar o título ali, vender, beber cachaça, fazer a loucura de um homem, abandona a família e tudo mais. Então o Bolsonaro, ele resolve um problema parcialmente, que não resolveu para todas as pessoas, evidentemente, mas resolve um problema e ainda beneficia as mulheres. Mulheres essa que a esquerda chama o Bolsonaro de misógino e tudo mais. Então, veja, é uma hipocrisia sem precedente. Está ali, ó, na bancada com Lula, naquele palco Stedit, que é ali um dos cabeças do Movimento Sem Terra, lá do Rio Grande do Sul. Ou seja, não resolvem nada, ficam fazendo proselitismo político para se retroalimentarem do poder. Agora, eles não vão resolver porque é proposital. É bom que dê errado, é bom que essas pessoas permaneçam sem terra, é bom que essas pessoas permaneçam abaixo da linha da pobreza. Por que não se resolveu o problema de pobreza? Primeira campanha do Lula, vamos resolver o problema de pobreza do Brasil. Segunda campanha, vamos tirar o povo da miséria. Terceira, gente, já vai para 18 anos e não deu para tirar da miséria essas pessoas? Olha, até a expressão reforma agrária é uma expressão que é politizada, ideologizada, exatamente porque o objetivo é fazer um processo revolucionário. Por isso que eles não podem resolver a questão da reforma agrária. Como é que você resolve o problema da reforma? Primeiro você tem que dizer, vai ser uma reforma capitalista ou uma reforma socialista? Exemplo, as terras improdutivas. Eu não me preocupo se a terra improdutiva for de algum grande fazendeiro. De repente ele pode estar utilizando, deixando lá para ele utilizar aquela terra na hora que for adequada. A primeira terra que tem que ser vista, que terra pertence ao Estado que não serve para porcaria nenhuma. E aí você pode fazer. Aí você pode entregar. Depois, se você vai entregar a terra para determinados indivíduos, determinadas famílias, como é que você vai dar o suporte para que ele possa produzir, mas não é produzir para fazer essa agricultura familiar que não serve para porcaria nenhuma, porque não produz em escala. Produzir de uma maneira em que ele possa fazer uma alavancagem capitalista. Eu não entendo nada desse assunto. Desde que o Brasil esteve diante de um sítio, no interior de São Paulo, em Atibaia, um sítio sem dono que ninguém invade. Alguém me explica, um sítio bonito, sem dono, com construção, com pedalinho, sabe, com energia, com água, esgoto, e haja esgoto. Não tem dono e ninguém invade. Me explica uma coisa dessa. Não vou invadir, eu só concluir isso aí. É interessante por quê? Porque quem fez a reforma agrária, se você partir do princípio que é a distribuição de terra, foi o Bolsonaro, quando ele fez a regularização fundiária. E por qual razão eles não podem resolver o problema da reforma agrária? Porque eles precisam dessa massa para ser usada politicamente. Quando Bolsonaro fez a regularização fundiária, ele simplesmente esvaziou o movimento, porque aqueles que eram utilizados como massa de manobra para a elite, que estava do lado do Lula ali, falando, a elite do processo do movimento de reforma agrária, que eles simplesmente as pessoas viram, não precisa mais ser. Agora nós estamos fundeados. Nós estamos fundeados. É exatamente isso. Estamos fundeados. O Bolsonaro foi o cara que fez aquilo que seria um princípio de distribuição de terra. Ele fez isso. Agora, reforma agrária, o processo de reforma agrária significa o quê? Acabar com o empreendedorismo no campo, porque essa é a lógica deles. O empreendedorismo no campo não pode ser permitido porque a lógica deles é a coletivização das terras, como foi feito na União Soviética, como foi feito em Cuba, como foi feito em qualquer lugar que não deu certo, mas eles precisam disso. Então eles nunca vão resolver o problema da reforma agrária, porque para resolver é muito fácil. Você faz um projeto de política pública de longo prazo e faz o primeiro passo, que foi o passo que o Bolsonaro deu. Regularização fundiária. Ponto. Mas é a Janja nisso tudo. Então, Pavinato, eu queria falar da Janja. Quero falar da Janja. Porque assim, como é que pode? Você leu aqui 3 notícias que tem a Janja como protagonista. Como é que pode alguém que não tem cargo nenhum definir a ministra do Superior Tribunal Militar? Ela define os rumos da reforma agrária. Sim. E ela define as verbas da Organização de Estados Ibero-Americanos. E ela não tem cargo nenhum. Porque primeira-dama não é cargo.
Eu bato aqui na tecla, se o Lula quer dar protagonismo à Janja, ele que a nomeie ministra de alguma coisa, para poder usar formalmente verba pública, com orçamento, com transparência. Ela é um ser assim, ela é ao mesmo tempo ser oculto, no sentido que a gente não sabe nada da transparência dela, mas com protagonismo. Não, e outra, se ela for sair da Patrícia Pilar, que pelo menos a Patrícia Pilar tem a experiência de ser a Luana Berdinazzi, que foi sem terra na novela Rei do Gado, mas nem isso, bicho. Verdade. Nem isso. Ele vem com cada um. Você lembra da Luana Berdinazzi? Tentando, cara. Você lembra da Luana Berdinazzi? Pô, é óbvio que eu lembro. O Ciro Gomes ia levar lá. Ele ia levar. Fosse o Ciro Gomes, ele ia levar lá. Você percebeu o olhar do Lula meio brisado no horizonte? Quando ela falava, eu tava meio O que eu cabisbaixo. tô fazendo? Eu fico imaginando o que ele tá pensando naquela hora. Cara, eu fiz. Não é? Tá no olhar dele a frase. Não é? Cara, Um olhar eu meio fiz. até constrangedor, não sei. Enfim. Não, essa sua análise foi muito pertinente, porque assim, os tentáculos da Janja influenciam muitas pastas do governo. Há uma animosidade muito grande com a Janja dentro do núcleo duro da esquerda. E estou falando de José Dirceu, estou falando dessa galera mais trabalhista, da ala trabalhista do PT, que realmente está muito satisfeita com essa ala nova, essa ala mais de cultura woke, essa coisa mais feminista, né? E tudo mais dessa política de identitárias que a gente tem visto aí. A Janja é uma grande protagonista e ela vem capitalizando em cima disso. Talvez seja esse o objetivo do Lula, inclusive, lançar uma candidatura para Janja em algum estado ou alguma coisa do tipo, porque não faz sentido nenhum uma mulher que não tem cargo institucional decidir sobre tantas coisas no governo. Estado de calamidade, fica aí a sugestão. Cara, isso é tão absurdo que eu acredito que seja possível, porque alguém Eu como acho. Lula seria capaz de pensar uma coisa tão absurda como colocar a Janja para ocupar um candidato. cargo eletivo. Sim, Meu Deus, é bem é possível. tão absurdo que é possível. É bem possível. Vamos fazer então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.